lançou, foi um sucesso. Conexão Prodim, a voz e a vez da indústria metal-mecânica. Imaginemos a seguinte cena: uma fábrica operando a todo vapor. De repente, os equipamentos automáticos começam a funcionar de forma errática. Os painéis de controles mostram informações falsas e a linha de produção responsável pelo faturamento da empresa simplesmente desligam completamente. Não foi uma falha mecânica, não foi falta de energia, foi um clique. Um único e-mail aberto no escritório administrativo ou um pendrive infectado inserido no chão de fábrica. Boa tarde a todos. Em nome do Cimetal Sem Rio, damos as boas-vindas a você que nos assiste agora nesse momento e explicamos que o Prodim, né, porque vocês viram, Conexão Prodim. O Prodim é um programa desenvolvido conjuntamente por 6 sindicatos hoje, mas certamente a gente está daqui a pouquinho recebendo mais alguns. Um está aqui do nosso lado, que a gente já formaliza o convite. Integrantes da iniciativa para promover conhecimento, inovação, competitividade e desenvolvimento das indústrias metal-mecânicas no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. A indústria 4.0 trouxe uma revolução incrível. Hoje, sensores inteligentes, internet, inteligência artificial prevêem falhas antes que elas aconteçam e otimizam a produção a níveis históricos. Mas essa mesma hiperconectividade abriu uma porta perigosa. Se antes os criminosos cibernéticos queriam apenas roubar dados de cartões de crédito, hoje eles podem sequestrar operações industriais inteiras, paralisar redes elétricas e até comprometer a segurança física de trabalhadores. Nosso objetivo hoje é mostrar como utilizar essas ferramentas com segurança, protegendo informações, pessoas e negócios. Também queremos ouvir você. O programa é ao vivo. Envie suas perguntas pelo chat. Agora, uma coisa em especial. Hoje também faremos um sorteio de uma consultoria em inteligência artificial para negócios com a empresa Duocodex, da nossa amiga Dominique, para quem assistir até o final. No final vai ter uma palavra-chave que deverá ser colocada, vai ter o QR Code na tela, vocês leem com a câmera, e nesse formulário vai ter que ser colocada a palavra-chave. E no dia 30 a gente faz o sorteio. Obrigada. E, Rosana, eu estou sabendo aqui que a gente vai ter mais um sorteio. Vão ser 2 sorteios, então. Eu vou deixar com vocês, embora eu não tenha apresentado vocês ainda, falem do que é esse sorteio. Dominique, primeiro. Dominique, primeiro. Vamos lá, Dominique. Não, a gente resolveu realmente sortear, que é uma coisa que a gente sempre conversa realmente nesse meio, né? Quem tem empresa e está diretamente ligado hoje nesse mercado da inteligência artificial, fica muito assustado sem saber por onde começar. Porque realmente ainda é algo que é quase místico para a maior parte dos empresários. Então, essas consultorias que a gente presta são exatamente para elucidar esse caminho. Qual o caminho mais seguro, qual o caminho mais curto e mais eficiente. Então, a gente vai estar sorteando aqui para os ouvintes aqui, para uma forma de prestígio, para ajudar também, pelo menos uma das empresas que esteja aqui hoje assistindo, a implementar realmente isso que é tão fundamental como a inteligência artificial em todas as áreas do negócio dela. Que bom, Felipe Meia. Isso. Eu sou presidente de sindicato, diretor na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, presidente do Conselho de Competitividade e outros. E também sou empresário. Eu tenho uma empresa na parte de infraestrutura de data center. Então, eu vou oferecer num sorteio também uma consultoria de infraestrutura, no break, geradores, o que você precisar, se for necessário, você tem alguma dificuldade,
Nós vamos lá, fazemos um levantamento, apresentamos um relatório das suas dificuldades e soluções. Se você não tem equipamento, a gente decide quais são os equipamentos, para ajudar também as pessoas a desenvolverem soluções na área de infraestrutura de data center, de TI, sala de servidores, o que for necessário. Será um prazer estar junto com vocês. Maravilha, mas é só assistir ou tem algum procedimento? Não, Como é que é isso, Dominique? Foi como a Rosana falou, a gente vai soltar a palavra-chave aí em algum momento. Opa, fiquem de olho, hein? Fica de olho. Assistam a todo o nosso episódio, porque num determinado momento vai estar lá a palavrinha-chave que vai te dar acesso a essa consultoria. Não é isso, Rosana? É isso. Então vamos lá, gente. Vamos seguir então. No episódio de hoje, os riscos da internet e da inteligência artificial na indústria, nós vamos descer até o chão de fábrica para entender quais são os riscos reais da internet e da inteligência artificial na indústria. Como blindar estes sistemas contra ataques que podem causar impactos no nosso mundo físico. E, acima de tudo, como a IA está mudando esse jogo. Vamos entender isso. Para nos ajudar a decifrar essa engrenagem complexa, recebemos hoje aqui um grupo de peso, até que já se posicionou um pouquinho aqui no início, mas a gente tem aqui conosco, né, o José Alexandre Acha Gomes, que é diretor de projetos da AB Telecom, membro do Conselho Empresarial de Competitividade da Firjan e gerente de projetos da Virtual X Technologies na Flórida, nos Estados Unidos. Fala um pouquinho de você, José Alexandre. Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer o convite, né? E falar um pouquinho dos projetos que eu tenho, né? Eu trabalho na Universidade Federal Fluminense desde 2008. Sou membro da AB Telecom, né? Diretor de projetos da AB Telecom. Sou membro do Conselho de Competitividade da Firjan, nosso presidente aqui. Sou membro do Conselho de Ensino Profissionalizante da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E tenho projetos também na área de educação, um projeto chamado IA nas Escolas. Esse projeto ele permite que a gente faça uma inserção da IA nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, junto à Secretaria do Estado de Educação, para que esses alunos possam ter um acesso ao mercado de trabalho, ensinando um pouquinho de IA generativa. E também tem um projeto Smart Citizen, né, que é um projeto para que os dados fiquem com os donos dos dados e não com as cidades, né? Isso é basicamente o que a gente faz aqui. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Ao meu lado aqui está o Felipe Meia. Ele já colocou que ele é presidente do Sinditec, que é o Sindicato das Indústrias Eletrônicas, de Informática, Telecomunicações e similares do Estado do Rio de Janeiro. É representante também de um dos setores mais inovadores da indústria brasileira. Fala um pouquinho para a gente das tuas atividades, do teu sindicato. Vamos lá. Primeiro, a empresa, nós temos uma empresa há 38 anos com o mesmo CNPJ, isso é importante saber, né? 38 anos com o mesmo CNPJ. Que bom, né? E totalmente voltada à infraestrutura para data center. Nós somos representantes da Schneider, Delta, Intelbras, marcas fortes, prestamos serviços 24 horas. Serviço de informática roda 24 horas, a tua empresa tem que rodar 24 horas também. Temos contratos, alocação de equipamentos, a gente vive disso. Fora disso, a gente entrou. Eu entrei no sindicato, estou 10 anos, quarto mandato como presidente do Sinditec. Lá a gente desenvolve um trabalho, hoje, principalmente, de divulgar os associados, o que os associados fazem, para gerar negócio entre os próprios associados. Olha que ótimo. A proposta é essa, gerar negócio. Porque por todos os benefícios que a federação que nós fazemos parte dá, que é o Senai, SESI, tudo isso, mas o empresário ele vai num evento atrás do network, ele vai atrás do negócio. Ele não vai mais só assistir uma palestra. Ele quer contato com pessoas. Ele quer trocar cartão, ele quer Isso é contato. verdade. Então, como fazer isso mais intenso? Fazer eventos, fazer isso nós estamos fazendo aqui, podcast aqui, divulgando as empresas, o que nós fazemos, para que divulgar conhecimento, divulgar tudo isso, mas as empresas para gerar negócio. Então, hoje, uma proposta do Sinditec está em fomentar negócio entre os associados, inclusive com toda a federação também, porque eu estou levando esse assunto para dentro da federação também.
gerar negócio. Perfeito. E a gente vai assistir todos os outros. Você mandar para a gente também os links para a gente participar. E temos aqui do nosso lado também a Dominique de Praxedes dos Santos, CEO da Duo Codex, aí, e especialista em inteligência artificial aplicada aos negócios e transformação digital. Dominique, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho das suas empresas, tá? Para a gente. Agradeço o primeiro convite, né? Está sendo um prazer aqui esse bate-papo, com tanta gente de peso, né? Parabéns aí pelo programa, tudo. Como você disse, a gente realmente é muito focado em aplicada, porque o que acontece hoje com a inteligência artificial é que ela é muito abstrata. As pessoas não conseguem ter noção de como aplicar. Então, hoje a gente tem 6 empresas dentro do nosso ecossistema, e essas 6 empresas são focadas realmente em resolver problemas reais. A gente tem a Gaia Health, que é a maior health tech hoje de agêntica para hospitais high ticket e clínicas de luxo. A gente... Traduzir um pouco para a gente. É que a gente fala muito de inteligência artificial, mas a gente já está num patamar em que a gente não tem mais ela como uma ferramenta. A gente tem ela já hoje, o poder que ela tem é que ela seja realmente um ecossistema como um todo. A gente acha que a IA ela é vamos dizer assim, um interruptor, quando na verdade ela já é a fiação da casa inteira. Então todas as nossas empresas elas são focadas realmente em oferecer isso de uma maneira fácil para as empresas. Então se você tem, por exemplo, uma clínica de luxo e não sabe como gerenciar essa clínica, e hoje só conta com realmente mão de obra, processos estruturados, a gente entra ali, organiza ela inteira e coloca as IAs agênticas conversando entre si, fazendo essa operação. Aí você tem redução de custo, aumento de margem, e isso não só para a clínica. A gente tem o Atlas, que hoje é a primeira plataforma de agêntica para pequenas e médias empresas do Brasil. Então é uma coisa, todas as nossas soluções, na maioria, são SaaS, né? Service as a Service, então você consegue acessar, contratar com um clique, e o nosso time faz toda a configuração e implantação dentro do teu negócio, mais customizado. Eu falo que a gente, para trabalhar com inteligência artificial, a gente é quase um médico. Só que a gente é médico de empresa, né? E a gente identifica o que cada uma precisa e a gente vai lá e dá o melhor remédio possível. Isso é consultoria, né? A medicina Acaba empresarial, né? sempre andando junto, não adianta. Não tem jeito. Uma sem a outra acaba realmente levando sempre a frustração, não tem jeito. Você tem que identificar os problemas, as dores, para poder apresentar isso. Exatamente. Perfeito, isso é fundamental. Mas nós, empresas, estamos preparadas? Muitos empresários acreditam que ataques acontecem apenas em grandes empresas. Pois é. Para Dominique, na prática, isso é verdade? Ou justamente as pequenas empresas se tornaram os alvos mais frágeis, mais fáceis? Não, é para o Alexandro. Alexandro, olhando para a realidade das empresas brasileiras, qual é hoje o maior risco digital que uma micro ou pequena indústria corre sem perceber? Olha, eu vejo 2 grandes riscos. Tá? Um é na área de cibersegurança, que você tem invasão, você tem bancos de dados que são compartilhados com pessoas que não podem ter acesso àquilo ali, e acaba tendo vazamento desses dados. Né? Nós temos uma legislação pesada para isso, mas até você saber quem foi que vazou aquilo ali, a coisa já se perdeu, e aquilo ali, como qualquer legislação aqui no Brasil que não pega, fica no ar. Né? Então, o primeiro ponto é a cibersegurança. E pelo que eu já vi, a maioria dos problemas de cibersegurança não é uma invasão sistêmica, e sim alguém que deu sua senha para alguém. E essa pessoa usa essa senha para outros times. É como um cartão de crédito. Né? Você pega o cartão, dá para um filho, para um sobrinho, para um neto, e aquilo ali passa. É a mesma coisa nas empresas. E um outro problema que eu vejo são os bancos de dados. Eu vou entrar um pouquinho na área da minha liga aqui, Dominique, né? que a minha formação é na área de banco de dados. Eu fiz ciências da computação e área de banco de dados com especialização em IA. Mas, enfim, o que acontece é que você não tem os dados ali atualizados. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma cidade, como Niterói. Então, eu tenho, por exemplo, no Detran, o meu endereço. E na Secretaria da Fazenda, no IPTU, outro endereço. Qual que é válido? Eles não se comunicam, eles não se atualizam. Né? Quando eu fui fazer esse projeto de Smart Citizen, eu vi que se você tiver um banco de dados para cada instituição, aquilo ali não vai se conversar nunca. E cada um bate com o outro. Se você tem um banco de dados único, quando eu colocar o meu endereço atual, ele vai atualizar nesse banco de dados único e os outros vão entrar
nesse banco de dados para buscar essa informação. Centralizando. Então, esse, para mim, são os dois piores problemas que a gente pode encontrar. Certo. Perfeito. Felipe, essa percepção existe nas indústrias do Sindtec e nas outras? Você, como representante também da área de tecnologia dentro da Firjan, qual é a sua visão geral sobre as indústrias aqui no nosso estado e no Brasil, de modo geral? A indústria de TIC é uma indústria um pouco diferenciada, né? Porque ela é a indústria do próprio software, sistemas. Nós temos ao contrário, nós temos algumas empresas associadas que produzem cibersegurança. Inclusive, nós estamos trazendo agora, dia 12, na Casa Firjan, 3 empresas nacionais do Rio de Janeiro que foram premiadas em cibersegurança com prêmios internacionais, que é a Orange, a Future e a Alterdata. 2 de Petrópolis e 1 de Teresópolis. Empresas conhecidas. E, então, nós somos produtores de soluções de cibersegurança. Agora, é lógico que todo mundo está sofrendo. Até o telefone eu não atendo mais quando toco o telefone, porque é invasão o tempo todo. Então, todo mundo está sendo agredido o tempo todo. Mas lá dentro do sindicato, na verdade, a gente tem um outro lado, que é o lado do pessoal que produz proteção. Então, nós temos muita gente mais protegida por estar nesse ambiente, mas que todos nós estamos sofrendo com isso, todo mundo. Não tem quem escape disso, né? Eu, realmente, o telefone toca hoje, eu aperto o botãozinho vermelho e não atendo. Perfeito. Porque estragaram a telecomunicação, na verdade, com isso. O telefone fixo não existe mais, porque ninguém quer atender. Não é mais um canal de venda. Não é mais um canal de venda, é um canal de incômodo e de risco. Então, hoje... Hoje você já consegue, inclusive, deixar acesso só para a sua agenda. Sim. Porque são 100 ligações. Sim. Aí fica lá na secretária e tem 400 ligações. Sim. Tudo propaganda. Quem liga para alguém hoje? Não. Ninguém. Você precisa deixar só quem já está na sua agenda e não tem muita gente na sua Na sua agenda. Mas são 2 problemas. O José Alexandre falou também de um item que a gente escuta bastante falar. Essa questão da senha. Eu passo a minha senha dentro das indústrias. Você vê isso aí? Ele falou 2 assuntos muito importantes. Um que ele falou de banco de dados. Isso. Né? Por quê? Vamos dizer que eu tenho 10 filiais e mando comprar um óleo WD-40, em vez de 40 eu boto 41. E aí as 10 filiais geram as demandas, eu crio um processo de compras, compro, quando chegar lá no fornecedor diz assim, isso aqui está errado. Aí as empresas não receberam o produto, atrasou todo o andamento, se foi uma entrega de uma peça, né? Então, banco de dados é um problema. Então, se você não tem um banco de dados seguro, um banco de dados bem feito, você tem um grande problema. Isso foi uma coisa que ele falou. E o assunto da senha, nem tendo senha, às vezes a gente está muito seguro, né? Você tem que estar atualizando sempre, modificando a senha para evitar risco, né? Então, mas tem que ter a senha e tem que estar sempre atualizando. Mas são 2 informações que o Zé falou aqui muito boa. E essa história do banco de dados dá assunto para mais um podcast, né? Com certeza. Vários. Em relação à senha, a gente tem que notar também que a gente tem as senhas com digital, né? Ou íris, enfim. Isso dá um pouquinho mais de segurança. Mas existem formas de você tirar uma foto da íris ou uma foto da digital e também conseguir. Você não pode mais tirar foto assim que eles copiam. Exato. Eu estava falando com o Felipe esses dias, ele não bate mais foto assim, nem assim. Consegue aproximar e consegue realmente copiar. A foto é só de sair do olho fechado, né? Por causa da íris. Olha as dicas que a gente já está tendo aqui. É muito comum você, às vezes, estar numa foto e faz assim. Ou assim. Faz assim. Não passa mais. Então, Dominique. Foto de óculos escuros, né? Para estar protegido. A inteligência artificial ajuda a reduzir esse risco ou pode ampliar os quanto utilizada sem critério? Então, eu falo que a inteligência artificial, na verdade, ela amplifica tudo, né? Seja o caos, seja o bem, seja o que for, né? O problema é sempre isso. O que está antes? O que vem antes? É a base. Então, por exemplo, quando a gente fala hoje em termos de segurança, a gente tem que ter, por exemplo, autenticação de 2 fatores, no mínimo, em qualquer processo. Então, só a senha, por exemplo, não tem como funcionar. Tem que ser a senha e ter um segundo tipo realmente de autenticação, para garantir que realmente esses ataques reduzam. E aonde a gente tem realmente a maior parte do problema? Exatamente nas empresas que provavelmente estão aqui nos acompanhando. E eu acho que são 98% das empresas no Brasil.
Uma empresa que é média, que é pequena, normalmente não tem ali um time de infraestrutura, né? É realmente Perfeito. muito É no isso feeling. aí. É muito no feeling. Aí vê um anúncio de uma ferramenta, vê o que está ali mais em voga, e eles não sabem para onde. E esse realmente hoje é o maior problema no que tange inteligência artificial. Você tem uma abundância de soluções dentro do mercado. O problema é que, às vezes, uma dessas soluções pode ser realmente um catalisador para esses perigos, porque você não sabe como ela foi construída, você não sabe por quem, qual foi a arquitetura utilizada, qual a parte de segurança que foi utilizada por trás. Então, mais do que nunca, é muito importante realmente as empresas atentarem para a estrutura que precede a empresa da inteligência artificial que está sendo o provedor dela. Porque comprar a solução mais em voga que o influenciador querido ofereceu para ela pode ser realmente ali a brecha para que todos os dados dela sejam vazados. Então, eu vejo que realmente o maior risco hoje que a gente tem em termos de inteligência artificial, porque é isso, ela amplifica. Então, imagina que... Eu vou dar um exemplo. O phishing, ele antes acontecia, aqueles e-mails que a gente recebia, né? Era muito fácil você identificar quando era uma fraude. Tinha aquela coisa escrita errada. Hoje, a gente tem engenharia social. É engenharia social. Então, hoje você consegue, por exemplo, ter acesso, ainda mais hoje que todos os dados estão aí, livres, todo mundo quer falar da própria vida o tempo inteiro, é LinkedIn, é Instagram, é Facebook. Você entra dentro de uma corporação, você consegue hackear ali ela e você não precisa ir direto. Você pode fazer uma análise comportamental dos hábitos, você sabe quem está de férias, quem não está, qual é o padrão de escrita de e-mail de cada um que está dentro daquela companhia. E aí você consegue muito mais facilmente se passar por alguém que é realmente dentro da companhia. Você pode pedir uma transferência. Você pode, hoje em dia, você tem o phishing também, não sei se vocês conhecem, que é o contrário do phishing. Esse já é por voz. Então, você consegue realmente mandar um áudio ali, fingindo que é o diretor da companhia. Então, ela amplifica muito as possibilidades de você hackear uma outra empresa e de uma maneira muito mais sofisticada. Antes era fácil identificar quando era algo, vamos dizer assim, fraudulento. Hoje em dia, você tem, nem a gente que trabalha com isso tanto dia, tá, vamos dizer assim, resguardado. A gente mesmo tem que ficar atento. Aí a gente já usa a seguinte premissa: não confie em nada. Eu queria completar o que você falou. Claro. Né? Você não sabe qual o tamanho da inteligência artificial, aonde vai chegar. Por isso, tantas interrogações. Por isso a gente está aqui tocando nesse assunto, porque não está. Quando você não sabe onde termina, cria insegurança. Se nós que trabalhamos no ramo, então, no setor, temos insegurança sobre alguns assuntos, você que vai contratar um serviço de IA, você tem que procurar referências. Você tem que procurar soluções sólidas. Empresas que tenham renome, que tenham certificações, que tenham uma marca conhecida, que tenham um cliente que você visite. Não é a pílula que vende no Facebook que você vai ficar magrinho uma semana. E nem só aquele contrato escrito, firmei com não vai você. ficar magrinho e nem você vai ter solução na IA. Você vai ter um problema. Então, muita gente está prometendo coisas que não entregam, Que não entrega. nem conhece. Né? No laboratório você vai ser cobaia de alguém. Então, é muito importante que você faça uma perícia naquela empresa que você vai contratar para estar lá. Tá? E a gente tem isso também, eu acho que ele pode complementar, hoje em dia a gente tem o vibe coaching, né? Então, hoje é mais fácil. Antes o que era, vamos dizer assim, selecionado, em que realmente apenas poucos profissionais conseguiriam fazer, que é programar, fazer um sistema, fazer um software, hoje acaba sendo realmente algo muito fácil. Então, um menino realmente de 18 anos, 15 anos, que nunca abriu uma empresa na vida, está lá fazendo agora um programa e ele é muito bom em marketing digital e está vendendo isso para companhias grandes que, por não terem critério, por isso que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito importante, não tem critério de contratação, contratam essa empresa, só que ela foi feita totalmente solta, sem nenhum aspecto de segurança. E ali, automaticamente, às vezes ele vai economizar. Num primeiro momento, ele vai. Mas daqui a pouco ele está ali, sofrendo ali, talvez, um pedido de resgate com relação aos hábitos dele. É exatamente aí que mora realmente esse receio. é o barato que sai caro. É o barato. E o brasileiro, ele tem isso. É. O brasileiro, ele adora Vai fazer pelo coisas custo, né? Vai, Pelo chama o custo. vizinho, que o vizinho, o sobrinho, vai chamar alguém para fazer uma solução. Você sabia que a gente escuta muito isso de cliente hoje em dia? Sim. A gente atende, assim, todos os nossos clientes são empresas pequenas, médias e grandes, mas a maioria realmente médias empresas. E a gente teve um churn no final do ano passado muito grande por conta disso. E era o que mais era detectado pelo padrão das IAs que fazem o atendimento. Eu tenho um conhecido, eu tenho um amigo que está fazendo e fez mais barato para mim.
É o que E aí mais você, me Mas a você gente- tem um perigo em mãos. Sempre Então, É, é uma Não, uma outra coisa que a gente escuta toda hora é tipo assim, não, a gente agora tem que se adaptar. Essa coisa chegou, parece que chegou ontem. Mas como é que é isso? A inteligência artificial, essa questão da tecnologia, está há quanto tempo aqui? A sua empresa já trabalha com isso? Começou agora, o ano passado? Como é que é isso? Só para a gente entender. Eu tô nessa área já tem mais de 15 anos, eu acho. A gente lançou, para você ter noção, o primeiro aplicativo de serviço feito do Brasil, isso mais de 2015, é Up. Então, a gente Olha. está dentro dessa área de tecnologia há muito tempo. Mas é uma coisa que eu sempre bato na tecla. A inteligência artificial é uma tecnologia não muito nova, mas agora que ela efetivamente teve, né, esse boom. Esse boom, né? O X a velocidade de evolução dela é algo que a gente não tem realmente precedentes na história humana, né? Então, se a gente olhar para trás, a gente não tem referência. E o ser humano, ele é ótimo para trabalhar com referência, coisa que a gente não tem agora, né? Então, a gente já trabalha com IA há bastante tempo dentro do, vamos dizer assim, do time-lapse que a gente tem disponível. Entretanto, eu vejo que a IA, ela veio para resolver dores que são centenários, assim, sempre existiram as mesmas dores. Qual é a dor de uma empresa? Qual é a dor da medicina? Você vê ali os avanços da IA, por exemplo, na medicina. Ela está ali resolvendo problemas que antes a gente não tinha capacidade de resolver. Igual, por exemplo, como é que se resolvia o problema de uma empresa em que você não achava mão de obra qualificada? Agora você resolve usando inteligência artificial, por exemplo. Então, ela está ali realmente sendo uma catalisadora em problemas antigos. A tecnologia pode ser nova, mas os problemas são antigos. E Entendi. quem é bom em resolver problemas desde antigamente vai ser o melhor player agora na área de inteligência artificial. Quer saber usar melhor Eu acho a que inteligência artificial. E vamos emendar então, Felipe. Claro. Eu acho bastante interessante. A transformação digital, ela deixou de ser, não é, hoje uma opção. Sim. Como é que você vê isso como empresário? Como é que a gente enxerga esse Vamos processo? dar um exemplo da indústria mecânica. Nós estamos aqui na Metal mecânica, isso. Uma empresa de aviação liga e pede para você fazer uma peça, um orçamento de uma peça. Você vai demorar o quê? 15 dias para fazer o orçamento? O avião já foi embora. A aviação já levou o avião embora. Aí você vai comprar o aço na Gerdau para fazer a usinagem dessa peça para entregar lá para o avião. Como é que você vai se comunicar com uma empresa que nem a Gerdau, que depois da pandemia fez a transformação digital e é totalmente tudo automatizado? Como é que você vai falar com a empresa de aviação, que é totalmente informatizada? Lembrando que você compra uma passagem hoje, vai desembarcar do avião um ano depois e você tem cuidado. A cadeira está lá para você. Então, eles têm alto nível de tecnologia. Fora os aviões, né? Tem um altíssimo nível de tecnologia. Então, você tem tecnologia de um lado aqui, você tem tecnologia do outro, você vai fazer o quê? Vai pedir um saldo fax? Vai demorar 15 dias para mandar uma proposta? Então, se você não mandar a proposta no dia seguinte, eu já comprei outro. Porque ele vai ligar para outro, vai fazer a proposta, o orçamento para ele, vai fechar negócio, vai entregar e vai embora. Então, se a empresa não entender que a cadeia dele hoje está toda digital, ele está fora do mercado. Então você tem que entrar, você tem que passar pela transformação digital para estar dentro do mercado. Não é que Perfeito. todo mundo queira um monte de novidade, não é novidade. É estar dentro do sistema hoje que é o mercado. Como é que é o teu mercado? Como é que é a tua cadeia? Né? Eu fui fazer um trabalho junto com a Gerdau, é tudo novo. Tudo, né? Empresas grandes. Eu falo que em aeroporto é tudo moderno. E você nesse meio, como é que fica? Então essa é a realidade. Você tem que estar dentro da tua cadeia de fornecedor, cliente, senão você vai ficar para trás. Hoje, meus técnicos vão para a rua com um chamado, tira a fotografia, assina aqui. O cliente assina aqui, sai um e-mail para o gestor da empresa dele, para o supervisor, para o meu financeiro. Ele não fica 15 dias com um relatório na pasta jogado. Para o meu supervisor da assistência técnica, todo mundo está informado. E se você falar assim, eu estou com uma auditoria na minha empresa, vai entrar na senha lá no site e puxa os últimos anos, se você quiser, de relatórios. Hoje a gente fala assim, então, eu sou uma empresa pequena. E se a gente não tiver... Quem são meus clientes? Granado, Multiplan, essas empresas grandes. Como é que essas empresas vivem? Altamente automatizadas, modernas, eu tenho que estar enquadrado. Então, acho que esses exemplos aqui dá para entender. São excelentes. E você que está nos assistindo, mandem as suas perguntas. Porque é um tema que parece novo, mas ele já está aí há algum tempo. E é uma questão de sobrevivência para as nossas empresas. Não é isso, Rosana? Vai lá. Sim, a gente já tem algumas perguntas, É. mas vamos deixar aqui para daqui a pouco a gente passa para os nossos palestrantes aqui. Então, Alexandre, continuando aqui
O que acontece quando a empresa cresce digitalmente, mas não investe em segurança? Boa essa pergunta. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou englobar essa resposta num contexto geral. Tá? Quando a empresa cresce e a tecnologia não acompanha. E aí eu já vou englobar tudo. Tá? Eu já vi uma empresa, eu vou dar um case que aconteceu, uma empresa do Sul, que entrou em contato comigo. Ela tinha adotado uma solução em IA, né? Eu não vou me lembrar de qual. Não era minha. Não, com certeza. Era do Sul, lá, não sei, não me lembro qual. Mesmo se lembrasse, não ia o caso de contar. E a empresa estava quebrando. Né? Ela estava indo de mal a pior. Então, o que acontece? Quando uma empresa adota uma tecnologia ou uma solução tecnológica sem um estudo prévio, aquilo ali é uma roleta russa. Você pode se dar bem, você pode ficar do mesmo jeito, e, entre aspas, você está perdendo dinheiro. Informatizar os processos errados, ou os errados Então, eu tinha um professor que falava assim, automatizar é uma coisa, informatizar é outra. Eu posso informatizar uma empresa com um caderno. Tá? Informatizar é a informação fluir da melhor forma possível. Quer dizer, maximizar o fluxo da informação. Isso eu posso usar um caderno. E funciona com alguma empresa. Você não precisa usar uma tecnologia alta para você atingir o seu objetivo. Agora, quando você automatiza, se tiver um erro, você automatiza o erro. Aí exponencia. Eu fabrico 10 chapéus por mês, um errado. Passo a fabricar 1000 com 10% errado, eu quebro. Isso. Entende? Então, assim, quando você adota uma tecnologia, aquilo tem que ser estudado. Você não pode adotar aquilo ali. O meu competidor adotou a solução A, também vou adotar a solução A. Não é por aí. Então, quando você adota uma tecnologia, tem todo o estudo, consultoria, como ela falou. Você tem que conhecer a empresa consultante, tem que conhecer, e a sua empresa tem que conhecer a consultoria. Entre aspas, um casamento aí. Se uma não conhecer a outra e a outra não conhecer a uma, né, não vai dar certo. Então, minha dica é conheça a empresa que você está contratando e a empresa que está sendo contratada também tem que conhecer o contratante. Né? Esse é o básico para poder dar certo. Perfeito. Dominique, nós estamos falando aqui de transformação digital, de trazer... Falou-se até em caderno, né, como uma das opções, mas, obviamente, que de uma forma exemplificando, né, apenas. Mas, fala um pouquinho para a gente, e a IA? Acelerou essa transformação? Ela acelerou, mas é exatamente isso. Esse que é o maior perigo. Que assim como ele comentou, o maior problema que a gente sempre vê em todas as empresas que a gente entra é esse. Quando você não tem um processo eficiente e você acelera ele, escala ele, você escala o erro, escala o dano. Então, se você ia levar, de repente, 2 anos para falir, você falha mais rápido. É mais ou menos isso. Então, você precisa ter muito cuidado, realmente, antes de implementar uma solução de inteligência artificial. O Elon Musk mesmo, ele menciona muito isso. Ele, em nenhuma linha fabril dele, de robôs, que ele tem lá da Tesla e toda, ele não usa a parte de inteligência artificial antes de ter esgotado toda a validação do processo fabril dele. Depois ele implementa a automação do processo fabril. Porque na automação ainda é uma segunda camada para que ele possa pegar erros que tenham passado da camada anterior. Então imagina que 3 etapas. Etapa 1, você vai desenhar os processos e você vai olhar. Isso eu estou falando de processos principalmente administrativos, comerciais, fabris, eu estou falando de tudo. Porque toda empresa é um organismo vivo e a estrutura é única. Então você pode olhar para qualquer coisa que ela vai ter a mesma estrutura. O que é repetitivo, você vai olhar. Está sendo feito da maneira mais eficiente possível? Ou eu só estou fazendo o que eu sempre fiz na minha vida sem me questionar? Minha empresa está só acontecendo ou ela foi planejada? Depois que você olha essa primeira camada e refina essa primeira camada, você automatiza. E aí, na automação, você ainda vai ver ali alguns gargalos, porque às vezes você vai planejar um processo que ele não vai funcionar no campo de batalha. E aí, nessa segunda camada, é onde você refina. Na terceira camada, você vem com a inteligência artificial para exponenciar o que foi validado. Então, existe um processo. O problema é, a gente, como a gente falou, no Brasil tem essa mania de pular etapas. Então, você quer, às vezes, acelerar o processo da adoção, que o colega fez, só que aí você automaticamente só está escalando o seu próprio erro. Eu tenho uma analogia interessante sobre IA. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa sem carteira de habilitação e dar uma Ferrari para ela. Eu falo, dou uma empilhadeira, pega uma empilhadeira e bota no pátio da fábrica. Fala aí, se vira. Sabe o que acontece?
A gente vai ter problemas Aqui ele é sérios. rico, aí ele fala de Ferrari. É. Ele pobre, ele fala de empilhadeira. É. Tá certo. Vamos lá, Vamos gente. lá, ainda com a Dominique. Hoje existem centenas de ferramentas de inteligência artificial. Como diferenciar inovação de imprudência? Eu acho que o Opa. primeiro fator é esse, né? É você, se você não planejou antes e só vai comprar porque acha que precisa, já é uma imprudência, né? E segundo que eu falo, a gente tem que usar a inteligência artificial não mais como ferramenta. Ela não é uma ferramenta. Se você adota ela como uma ferramenta, você já está adotando errado. Porque a gente tem o hábito de comprar software, comprar realmente uma ferramenta que resolve uma dor específica. A inteligência artificial, ela tem que ser pensada realmente como parte da infraestrutura do nosso negócio. Como se fosse realmente uma mão de obra. Como se fossem as paredes do nosso negócio. Então, é por isso que você tem que ter um profundo conhecimento realmente do seu negócio, da sua área. E é por isso que normalmente a gente indica. Ou você contrata um médico para poder fazer isso, ou você vai ter que se especializar nisso. Identificou o que precisa, aí sim você vai ter capacidade de decidir qual é o melhor sistema, que aí eu falo sistema não na palavra, no jargão que a gente está acostumado de vou assinar aqui R$199 por mês. Não. Você vai pegar uma infraestrutura de inteligência artificial e vai começar por alguma área da sua empresa. Mas só que ela vai ter que ter início, meio e fim. Agora, comprar 5, 6 ferramentas e ficar usando solto. Meu funcionário usa o ChatGPT, o outro usa o Claude, eu estou usando o IA. Não, você não está. Você está brincando de usar a inteligência artificial e colocando realmente seu negócio. Eu vi essa semana assim, não, nós estamos adaptando o sistema aqui porque é um auto center, mas a gente comprou um sistema para vender peças. Mas é uma oficina mecânica, então estamos ajustando aqui, fazendo a ordem de serviço. Mas já começou tudo errado. Né? Já começou tudo errado. Você comprou o sistema errado, negócio errado. Né? Não vai dar certo isso. Né? Isso é abacaxi. Né? É isso que a gente está E eu vou falando. dar um case que eu até Isso é real, comentei também. a pessoa comenta, acontece. Isso acontece. É todo dia. Quando a gente está ali no campo de batalha, a gente vê muito isso. A gente tem aqui um grande escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro, mais de 500 advogados, enorme. E aí a gente teve uma reunião lá. Chegamos na reunião, eu fiz ali a reunião, falei, como é que está hoje o processo, né, de implantação? Vocês têm alguma... Não, a gente tem um comitê de inteligência artificial, são 11 dos nossos melhores. Eu falei, nossa, meu Deus. E como é que tá? Não, a gente está testando 3 ferramentas. Eu falei, e ela vai resolver quantos problemas de vocês? Não, é só a triagem de uma área. E são quantas áreas? São 54. Eu falei, então tá bom, vai dar certo. Olha, eu vou dar um puxão de orelha aqui nos empresários, tá? Porque eu já encontrei vários empresários que, quando a gente foi fazer a consultoria para conhecer a empresa dele, ele não conhecia a empresa dele. Sim. Então, assim, muito cuidado quando vocês forem implantar alguma solução, que se vocês não conhecem a própria empresa, o outro também não vai conhecer, Perfeito. tá? Então, primeiro conheça a empresa de vocês, certo? É isso aí. Ótimo. Então, vamos lá, complementando Alexandre, essa pergunta que a Dominique respondeu agora, sobre as ferramentas de inteligência artificial, como diferenciar inovação de imprudência. Olha, é fácil, né? A inovação te joga para cima, a imprudência te joga para baixo. Essa é a forma mais rápida de você conhecer. Eu acho que você tem que ter, como eu falei, né? O empresário, ele não vai ser obrigado a conhecer IA. Ele não é obrigado a isso. Não. Mas quando você tem um automóvel e dá problema, o que você faz? Especialista. E qual especialista? Mecânica, E como é que você sabe que seu mecânico é bom? É uma indicação, Uma não é? Indicação, É uma boa exatamente. marca. Sim. Você não vai no YouTube e pega um mecânico e vai nesse mecânico. É. É o que acontece com IA. Eu vi aqui um vídeo do YouTube, o cara... Não, e influenciador. Tutorial, aprenda IA em 15 minutos. É. Acho que não foi assim que a Dominique aprendeu, né? Com certeza. A gente Um dia você faz um curso, já aprendeu tudo. Então a gente fez cursos, a gente leu, É. né? Aplicamos, temos cases. Eu li o livro, por exemplo, do Harari, que fala muito sobre anexos. É muito importante a pessoa ler. Né? Enfim, você tem que ter uma bagagem, né? Estudos e tal, para você poder dar um retorno para aquela empresa, entender o problema da empresa. Né? Com certeza. Se você não consegue isso, você vai piorar a situação da empresa. E o empresário, foi como eu falei, você tem que conhecer a tua empresa. Porque se você passar informação errada, às vezes a Dominique chega e fala, eu sou empresário. Olha, Dominique, minha empresa faz café. Que tipo de café? Eu não sei. Opa, como é que ela vai resolver o problema se eu não consigo explicar o meu problema para ela? Né? Então, eu acho que esse tipo de situação
complica a vida do empresário, né? E no segundo momento escolher a pessoa ou a empresa que vai fazer a consultoria. Felipe, quer complementar? Fugir da aventura, né? Essa aventura vai levar essa imprudência aí e vai dar problema. Procurar empresas sérias no mercado. Uma das coisas que você pode fazer é procurar Sinditec. Sinditec. Lá dentro do Fica Sinditec. registrado. Para entrar no sindicato, como vocês também, a gente vê quem é. A gente não deixa. Isso aqui não é um balcão né? A gente filtra. Com certeza. Não mesmo. No dia que eu cheguei lá, ele já tinha quase a ficha da minha tataravó. E aí eu falei, meu Deus. Aí você vê que é uma entidade séria. Com toda Né? certeza. E isso é fundamental. né? Lembrando que o Sinditec é federado a Firjan. Firjan é uma entidade séria. Sim. Já tem o Senai embaixo, SESI, IEL, tem toda essa cadeia que é muito respeitada. Eu estava conversando essa semana com o pessoal, até lá no conselho, quando eu chego em Brasília, para diagnóstico, eu sou da Firjan, Firjan. As pessoas no Brasil sabem quem é a Firjan. Com Então nós certeza. estamos embaixo desse guarda-chuva aí, está o Sinditec, e vocês, as empresas que estão aqui. Embaixo também fazem parte desse contexto. Sim. Ontem nós estávamos em reunião do conselho, ele estava online, né? E ele queria ficar online hoje também para disso. Ele gosta de reunião online. Eu Mas, presencial. não é presencial. Então a gente estava conversando sobre isso, né? Você ter credibilidade no mercado, tudo isso, não é fácil conseguir, são anos de construção. Então pegar as empresas que estão associadas lá, a gente pega empresas sólidas. Bater lá na porta, quer entrar? Não entra assim não. A gente faz uma filtragem, vê quem é. Então um dos caminhos, se quiserem soluções, procura a gente. Né? Procura o Sinditec, procura dentro do site lá da Firjan, vocês vão achar o nosso site também, nosso endereço, faz um contato e a gente recomenda algumas empresas. Algumas pessoas já fazem isso. Perfeito. Algumas dentro da própria Firjan, de outros setores ou até entre nós. Poxa, estou precisando fazer uma solução assim, quem é que você recomenda? Tem empresa tal, tal e tal, você manda as 3 empresas. E aí com isso faz esse ecossistema estar mais seguro, porque tem que procurar referências. E a gente, no Sem Rio, eu estou da mesma forma, tanto que eu entrei em contato com você. E esse é um procedimento, marca registrada do setor metal mecânico. Então, Isso aí. tanto o Sem Rio, quanto o CIMI, quanto o CIMEC, quanto o RJ Metal, quanto o Sinaval, quanto... Vamos lá, se eu esqueci de Sindratar. Faltou algum? Estão todos aí? Metal mecânico, sim. Né? Então, os 6 sindicatos que compõem esse nosso segmento metal mecânico, o 7º está aqui perto, né? E mais outros que virão, porque esse convite vai estar sendo aberto a outros sindicatos. Para nós, isso é regra. Sim. Não é? Temos que trabalhar com a confiança de quem nos entrega, né, as soluções que estão necessitando, e a gente tem essa obrigação. Por isso a gente representa essas empresas que estão nos assistindo nesse momento. E aqui a gente está falando de inovação, né? A gente já deixa o primeiro alerta do Prodin. O maior risco não está na tecnologia, mas sim na falsa sensação de segurança que normalmente a gente tem. E uma novidade que a gente está trazendo é a pergunta relâmpago. Para responder rapidamente, em alguns segundos, e essa primeira pergunta relâmpago é: senha forte, que a gente sempre escuta falar, né? Faça uma senha Tem forte. até indicação, né? Quando você entra, ele já te dá a Faça uma senha. senha. Senha forte resolve tudo? 20 segundos para cada um. Dominique, começa você. Não, já jogou pra mim. Eu ia jogar pro ar. Não, sempre realmente a gente precisa dessa questão da autenticação de multifator. Isso é muito importante. A gente realmente Em tem. mais de um formato, né? Em mais de um formato, exatamente. E a senha forte só não funciona, até porque se você for igual a mim, você vai esquecer a sua senha forte. Então você nunca mais vai entrar num É porque sistema. são muitas senhas. Então Exatamente. você monta uma parte de senha e esquece a senha daquela parte. Exatamente. Isso aqui é o pior, né? Ou então você coloca escrito senha e deixa ela aberta dentro do seu Isso. bolso. Aí acabou, realmente. Então, realmente não funciona. É importante realmente isso ser bem pensado. Tempo.
Não, senha forte não resolve todos os seus problemas. Ajuda muito você ter uma senha forte, né? É uma proteção a mais, mas não resolve todos os seus problemas. Isso com certeza não. Felipe? Mesma coisa. Né? Você tem que ter a autenticação e estar atualizando de vez em quando. Senão, daqui a pouco você cai numa emboscada aí, pode ser pego. Vamos falar um pouquinho de golpe, né? Os golpes hoje, eles não dependem apenas de vírus. A gente sabe disso. Hoje eles utilizam inteligência artificial, engenharia social, que você até citou logo no início, deepfakes e manipulação psicológica. José Alexandre, quais ataques mais preocupam hoje as empresas industriais? Olha, eu vou usar um caso, né, que foi amplamente divulgado pela imprensa para contextualizar as empresas. Né? Empréstimo consignado. Como é que as pessoas faziam aí uma treta para poder arrumar o empréstimo consignado de forma ilícita? Você pegava a foto da pessoa, né? Que você precisa ali ter uma foto segurando a identidade. Sem autorização dela. Obviamente, sem autorização, né? Pegar a foto do Felipe aqui, pum, botava num boneco, câmera na frente. Hoje em dia nós usamos IA. Eu pego uma foto do LinkedIn, do Facebook, crio um vídeo daquela foto, com a pessoa falando, ligo para ela, 6 segundos eu pego a voz, tá feito o vídeo com a carteira ali e faço um empréstimo. Assustador. Né? Se eu consigo fazer isso no ente público, que é o INSS, eu consigo fazer em qualquer empresa. Em qualquer empresa. É complicado isso, né? Felipe, complementa para a gente ataques que hoje preocupam as nossas indústrias. Eu queria abrir um pouco mais dessa conversa. Quando você falou de manipulação psicológica. Isso vai além das empresas, vai dentro da sua casa. Isso vai para o seu filho. Né? O meu filho, eu tenho um filho, e ele começou a jogar um jogo, eu vou procurar os amigos jovens, meus funcionários, vou conversar com eles, com o gerente, assim, esse jogo aqui, não deixe seu filho jogar isso. Esse jogo vai fazer mal psicologicamente para ele. Tem pessoas ruins nesse jogo, jogo em rede, jogo na internet, que vão maltratar as pessoas. Então, a gente vê até esses casos de suicídio. Sim, a coisa é grave. É uma coisa horrorosa. Né? Imagina o que ele não pode fazer com um jovem dentro de uma empresa. Influenciar com influências ruins. Então você tem que tomar essa parte psicológica aqui, ela é muito grave, na minha opinião. Você tem que tomar um cuidado muito grande. Né? O social, a pessoa se influenciar negativamente uma pessoa. Então, tem que se tomar muito cuidado onde você está andando. Mas eu digo o seguinte, quando fizeram uma faca, fizeram para o mal ou para o bem. Depende de como você usa, né? A internet também foi para o bem ou para o mal? Depende de como você usa. E aí a mesma coisa. Como é que você usa isso? Você está usando para o bem ou para o mal? Então, filtrar isso. Né? Filtrar isso, saber o que o seu filho está usando, o que o seu funcionário acessa, conhecer. Hoje, a utilização da inteligência artificial, não apenas o vírus, para os golpes. Como é que você está vendo isso? Então, hoje em dia, a gente até, eu estava aqui me relembrando, a gente teve agora em dezembro, lá no Reino Unido, um ataque a Jaguar, a Land Rover, que causou um prejuízo de 2,5 bilhões de dólares, e o governo teve que socorrer, e foi um ataque cibernético. Então, hoje já existe realmente um alvo, obviamente, em cima de todas as grandes indústrias que realmente utilizam qualquer sistema que esteja ligado à rede. Existe uma indústria de fazer crime, vamos dizer assim. Por sinal, vocês podem contratar. Assim como a gente tem o software como serviço, a gente já tem o ransomware como serviço, é o RAS. Não sei se vocês sabem disso. Então, agora você já pode realmente ir na Dark Web e procurar uma empresa que presta um serviço de assinatura para você, para hackear outras empresas. Isso então, uma loucura. É um modo criativo. Né? No nosso sindicato, eu acredito que em nenhum o acesso está liberado. O problema é que qualquer pessoa pode acessar. Esse é o problema. Qualquer jovem, como é que é? Com menos neurônios, como é que você falou no dia comigo? Com meia dúzia, 5 neurônios, acessa aquilo e faz um monte de bobagem. Por isso, quando a gente fala muito sobre essa corrida entre Estados Unidos e China, existem aí muitos aspectos que são preocupantes por conta disso. A gente está numa corrida desenfreada, ninguém sabe para onde vai, quando a gente fala da zona vermelha, né?
E só que na China a gente tem modelos muito bons abertos, que estão ali em paridade total, com Mitos, com o Kimi agora, exatamente. Então, quando a gente olha para esse mercado, a gente já tem, vamos dizer assim, metralhadoras, armas, vamos dizer, ultrassônicas, que estão ali acessíveis para qualquer um de nós. Eu não digo qualquer um de nós, você vai ter que estudar um pouquinho, mas você tem até IA para te ajudar a estudar um pouquinho. Então, assim, o perigo, a arma, ela está muito à disposição. Você não tem muitas barreiras mais. Então, realmente, a gente está num ambiente, assim, muito perigoso e que é o nosso papel, como realmente líderes, pessoas que têm mais influência, olhar para isso com a cautela que ela realmente requer. Porque é como ele disse, é uma faca. Só que essa faca tem realmente um poder de matar a gente sem a gente empunhar ela. Falando em golpe e criminosos, né? A inteligência artificial já está sendo utilizada por criminosos? Todos os dias, como eu mesmo disse, tipo assim, você já pode contratar realmente como um serviço. Você tem hoje realmente muitos sequestros de dados. E hoje uma prática muito comum, não sei se vocês sabem, é você sequestrar empresas menores que são provedoras de solução para as empresas maiores. E aí você sequestra aquela empresa em termos de dados, né? Você se infiltra no sistema, vamos imaginar. Você tem uma empresa e você contratou ali uma empresa menor para trabalhar com, sei lá, o seu sistema de contabilidade. Vou dar um exemplo super, assim, avulso. E aí eles atacam a empresa de contabilidade que está ali prestando um serviço para você, que mal ou bem já vai ter acesso ao seu ERP, que já vai estar ali dentro da tua infraestrutura e, através dela, ela consegue acesso aos seus dados. Ou seja, os perigos eles estão vindo de tudo quanto é lado. Sempre houve esse mercado. O problema é que agora ele se profissionalizou. E agora é mais fácil para qualquer um, inclusive o jovem cheio de espinha aí, com 3 neurônios, conseguir fazer isso. Antes era algo realmente que a pessoa tinha que ter muita inteligência para ser um hacker. Hoje em dia não. Então, é realmente um momento muito delicado. E não sei se vocês sabem também, o Brasil, você pode confirmar isso, ele é realmente um dos países que tem o maior ataque cibernético do mundo. FGV, recentemente. A FGV, eu recebi um e-mail, a aluna da FGV, recebi lá um e-mail, seus dados foram vazados. Tá? Foto de meninas nuas de escola, né? As pessoas pegam fotos comuns, né? Usam a IA para gerar uma foto nu daquela pessoa e divulgam na internet. Né? Então, isso tem várias escolas públicas aí com isso, né? Fora que a própria IA já está começando a criar problemas aí. A OpenAI, né? Na terça-feira, começou a ter isso a gente... o sol, né? ali. O sol, começou a obedecer certas ordens, né? É o que eu falo, a gente tem que saber o que pede no IA. A gente tem que saber o que pede. Né? Existe um estudo há muito tempo já de como pedir para aumentar a produção de clipes pode acabar com a humanidade. Se vocês jogarem no Google, tem isso. Como é que a IA conseguiu de aumentar a produção de clipes, chegou num ponto que para isso que acontecer tinha que acabar com a humanidade. Tá? Eu não vou me lembrar aqui de cabeça, mas se vocês jogarem no Google aí, vocês vão ver. Existe um estudo já tem um tempo disso. Em 2023, o Zuckerberg e o Elon Musk pediram para acabar, parar com o uso da IA. Em 2023. Em 2026 agora também pediram de novo. Então, se essas pessoas que criaram aquilo ali estão pedindo para parar, imagina nós, pobres mortais aqui, como é que a gente fica, né? Trocado. Trocado. Alexandro... Agora falou, Felipe. Quero sim. Eu digo que antigamente o camarada pegava uma arma e postava no seu corpo. Hoje ele entra na sua casa pela fibra ótica para te assaltar. Verdade. Continua o roubo, né? Só que de outra forma. Só que você não enxerga outro formato, você não enxerga mais quem é, você não sabe nem de que lugar do mundo ele está. Ele pode estar em outro país, né? E ele te ataca. Você pode botar grade à vontade em casa, que ele vai entrar pela fiação e vai te buscar. Então, mas isso acontece, infelizmente. Vamos lá. E depois eu acho que é importante, em algum momento, a gente falar muito mais também sobre esse tema aí, que está recente, né? Do sol lá, né? Que fugiu. Sim. Está em voga. E eu acho que é importante para os ouvintes que tá de vivo, vocês. Né? Tá vivo, né? Com certeza, isso é um item que a gente já vai falar. Então, a gente, inclusive, vai falar sobre o alerta PRODIN. Nenhum firewall protege uma empresa contra um clique inconsequente. Aí, outra pergunta relâmpago. Qual o maior erro cometido pelos usuários? Distribuir senha. Distribuir senha. Já respondeu. Dominique. Clicar em tudo que aparece no WhatsApp dele. Felipe.
Muito bom. Muito bom. Na Tá dúvida, ali, ó. não As clique. duas estão É. aqui, Na ó. dúvida, não clique, né? Não. Eu falei, você protegeu o máximo que te conhece, né? Tomar muito cuidado, não atender ligações, não clicar em nada. Seu pedido Não. no Mercado Livre chegou. Clique aqui. O famoso clique aqui. O famoso É. clique aqui. Adoro o clique aqui. Não, Entrou e os de- e-mails de banco. Ele fala É. do Bradesco, Nossa. depois você diz, mas não tenho conta do Não tem Bradesco. conta do Bradesco, Não. verdade. Clique aqui. É. Os hackers, eles poderiam pelo menos fazer uma engenharia social e estudar um pouco de neurociência. Quando mandar um e-mail, manda assim, você ganhou alguma Mas coisa. eles ganham na quantidade. Não, gente, mas não é Entendeu? possível. Eles não Ninguém manda precisam e-mail ter dizendo esse que eu ganhei trabalho. nada. Olha só, eles não precisam ter esse trabalho direcionado, que ele vai ganhar 2 ou 3 aqui. Se ele está fazendo um trabalho mais ou menos, está ganhando 100. Não, isso é verdade. Umas perguntas agora. Mas você não ia gostar de abrir seu e-mail lá e aparecer, você Bonitinho, ganhou. né? Pelo menos é voltei. personalizado o negócio. Nada, nem rifa. Mas Tem antes alguma vamos coisa. fazer umas perguntas. Vamos. Olha só, vamos aproveitar nesse momento, porque daqui a pouquinho também, olha, prestem atenção, porque a palavra-chave Já do vem. sorteio daqui a pouquinho está vindo. Mas a gente acha bastante interessante agora, nesse momento, também fazer uma interação com o nosso público. Claro, Vamos ver o que eles estão perguntando? Vai lá, Rosana. Nós temos aqui uma primeira pergunta do Vinícius. Como fica a questão de proteção de dados e uso indevido pelos colaboradores da ferramenta de IA para fins que não sejam os da empresa? Como se precaver nesse contexto? Cia, Pode. fica contigo, vamos lá. Vinícius, pergunta maravilhosa. Obrigada pela pergunta. A gente até estava realmente conversando um pouco sobre um tema correlato antes. Quando a gente fala do uso da inteligência artificial, que a gente falou, se os seus colaboradores estão usando ChatGPT, Claude, Gemini, o que seja, por conta própria, eles não realmente estão usando a IA da maneira correta. Qual que é o papel como líder? É primeiro institucionalizar isso. Ou seja, tornar que a ferramenta que eles usem seja uma ferramenta da companhia. E já existem formas para que você tenha realmente salvaguardas, guardrails, para que ele use da maneira correta. Eu vou dar um exemplo. Uma das nossas ferramentas, não está a nossa, porque é que eu tenho mais, vamos dizer assim, ambiência. A Atlas, ela já tem, por exemplo, isso. Então, você consegue dizer quantos tokens o seu funcionário pode usar, porque isso, inclusive, já é moeda de troca, o número de tokens que você pode usar na profissão lá fora. As vagas estão sendo soltas lá fora, dizendo, olha, suas competências são X, Y, Z, e você tem tantos milhões de tokens por ano. Porque o que isso quer dizer? Você tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível, com eficiência. Porque se você usa mais tokens, quer dizer que você não está usando a IA da maneira correta. Então, você já pode fazer isso. Você já pode dizer quais são os modelos que o seu funcionário pode acessar ou não em termos de inteligência artificial. Então, o X traga isso para dentro. A responsabilidade é sua, o seu negócio é seu. Então, quem tem que chegar e tornar isso realmente algo que tenha uma governança, que tenha realmente uma estrutura? O papel é seu, estruture isso de uma maneira consciente. Ele vai poder usar as ferramentas que estão no mercado? Vamos. Mas quem vai ditar a regra de como, quanto e o que ele vai poder fazer? Quais são os dados? Por exemplo, a gente consegue limitar hoje já. Ele não pode, por exemplo, passar CNPJ no chat. Ele não pode passar, às vezes, informações que são sensíveis. Mas de onde vem isso? Do planejamento. Porque, por exemplo, quando você tem essa dúvida, se você está levantando ela é genuína, deve te incomodar de alguma maneira. Então, você já tem que fazer isso quando, vou botar IA na minha empresa. Então, isso é algo que eu tenho que atentar. Então, quem for te ajudar a fazer o planejamento do uso, já tem que colocar isso ali como um requisito. Então, é muito mais o trabalho do antes mesmo. Perfeito. Bom, na visão dos convidados, né? Qual é o maior desafio para a indústria nos próximos 5 anos? Acompanhar a evolução da inteligência artificial ou aprender a utilizá-la com segurança e responsabilidade? Entrou o item treinamento e capacitação. Isso é interessante. É a Patrícia Couto quem está encaminhando a Sim, pergunta, né? Quer começar? Isso é questão de planejamento, governança, é o alfabeto digital, vamos falar assim. Você tem que ir lá e ensinar, desde o executivo. Hoje existem executivos contratando como é que se fala? Consultores, Consultores do mercado para ensinar para eles como trabalhar o IA. Mesmo que ele seja um empregado, ele é diretor de uma empresa, ele tem que entender como ele vai trabalhar isso para baixo. E você, dentro da sua configuração de empresário, você tem que pegar, treinar o executivo até o porteiro. Você tem que treinar todo mundo, porque isso é uma mudança radical. Isso não é uma modismo, isso não é passagem. Isso é fato, está acontecendo.
né? E as empresas que não entenderem isso não vivem quantos anos? 10 anos? Não, nem 5. Nem 5. Não. Perfeito. Então, é isso. Esse negócio mas não é consultoria. Até a Alice comentou ontem que está fazendo, mentoria. Mentoria. Os executivos hoje contratam mentores para poder entender como é que funciona isso, para quando for conversar com uma empresa, por exemplo, da Dominique de consultoria, ele entender onde é que ele está andando, ele conhecer a empresa dele, conhecer o que é IA, para se preparar para isso. E isso depois tem que descer. Nós acabamos de fazer uma mentoria na Firjan, no IEL, na trilha de marketing. marketing digital, exatamente para isso, para que a gente saiba como atuar em relação às empresas e às nossas consultorias de marketing digital. Então, o caminho acho que é Como esse. buscar soluções assim, né? Mas você tem que entender. Então, Perfeito. você faz uma mentoria. Vocês querem completar? Eu acho que é muito isso. Eu acho que é uma coisa que a gente bate muito na tecla. A gente tem que se conscientizar que a gente está diante de uma revolução muito maior do que a industrial, muito maior do que a bolha do .com. É algo que vai mudar profundamente toda a sociedade como a gente conhece. Agora, olhando para o nosso umbigo, para as nossas empresas, a maneira como a gente sempre fez as coisas, como o próprio Asha falou assim, a pessoa não entende a própria empresa, não entende o próprio processo. Antes, tudo bem, a gente fazia as coisas no jeitinho, não tinha muito problema. A questão é que agora, toda essa revolução está requerendo da gente, para que a gente sobreviva nos próximos anos, seja como empresário, seja como funcionário, como colaborador, que a gente faça realmente mudanças profundas nas nossas formas de ver o mundo. Então, se antes você achava que para construir uma empresa você precisava da competência X, Y, Z, esqueça o que você acha que sabia. Você vai ter que realmente mudar a sua concepção, se tornar um empresário focado em eficiência, porque é essa palavra do futuro, eficiência, quem faz mais com menos, usando a inteligência artificial, esse é o X. E se você é colaborador, nos próximos 5 anos, eu estou indo até muito além, porque eu estou sendo boazinha, né? Estou muito boazinha hoje. Então, se você não fizer realmente essa revisão, é o famoso olhar no espelho, olhe no espelho, entenda que você está totalmente errado e que agora você vai construir uma nova personalidade. E essa nova personalidade vai exigir a melhor versão que você puder ser, seja como empresário, seja como funcionário. Perfeito. Eu vou completar só com uma frase que eu gosto muito. Não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que mais rápido se adaptam. Olha, inteligentes ficam aqui Charles Darwin as dicas, né? Charles Darwin falou isso. E eu estou falando isso porque hoje nós temos os agentes de IA que estão no topo, mas nós já temos os gêmeos digitais que já estão colocando os agentes lá embaixo. Então, assim, a verdade de hoje é mentira de amanhã, e a mentira de amanhã é verdade depois de amanhã. E aí, chegando os computadores quânticos, Aí acabou. Que nem chegou, acabou pra Aí gente. acabou. Aí vai demorar um bocadinho, mas quando chegar, acabou. Perfeito. Eles mudam tudo Tem de um novo. comentário aqui do Diógenes Mendes Melo, que é do setor jurídico da Firjan. Tá? Doutor Diógenes. Doutor Diógenes, ele diz excelente conteúdo. Tá obrigado. elogiando. Temos aqui também um Grande. comentário do Joaquim. Eu não sei exatamente de onde, mas o Joaquim diz o seguinte: ótimo conteúdo e abordagem. E uma mensagem para o professor Alexandre. Isso, olha só, do seu aluno. Bom de ouvir, professor Alexandre. Da Together for Peace On. Miss Ipanema, obrigado, Miss Ipanema, tá na audiência. Obrigado. Mandou para Obrigada. você. E temos uma pergunta aí, né? De quem? Da Rosemary Lomelino. Uma empresa que ainda não está usando a IA deve começar por onde? Quais as recomendações? Para você. A bola é toda dela. É lógico. Começa por onde? Não estou usando. Eu tinha até medo e agora estou até apavorado. Mas o que eu faço? Qual é a única coisa que você não pode ficar sem, se você quiser ficar vivo? Não é o seu coração? Qual o coração da empresa? É o comercial. Você precisa vender. Se você não tem dinheiro, você não tem uma empresa. Então, se você quer começar a usar a inteligência artificial, a área mais prioritária sempre vai ser a área de vendas. Até para realimentar e você Realimentar, conseguir você não investe em evoluir. ferramenta, você não investe em treinamento, Perfeito. não investe em nada. Então, comece pela área de vendas, mas aí você vai precisar realmente ter, por exemplo, ou uma consultoriazinha dessa que vocês fizeram, ou a gente também faz esse tipo de consultoria. Que é exatamente o quê? Vendas. Você vai olhar canais, seus ICPs, por onde você pode vender, e aí você vai Eu queria usar fazer a a IA para propaganda isso. sua. Você vai fazer? Ah, muito obrigada. Eu contratei ela para instalar IA na minha empresa como solução na área comercial. E ela fez um levantamento e descobriu que existia um número de ligações para a minha empresa fora do horário comercial muito grande. E nós desconhecíamos isso.
Loucura. Por quê? Como eu trabalho 24 horas, os equipamentos de informática estão 24 Ficou horas, ligado. deu um problema, o cara liga domingo, meia-noite, deu um problema aqui. Quem tem contrato vai ser atendido, porque tem um telefone de contrato dessa prestação de serviço. Quem não tem vai bater com a cara na porta. Só que eu perdi um negócio. E é o lugar... Quase uns 300 e pouco a cada mês. Né? Há 300 e poucos contatos por Meu mês. Deus. Meu Deus. Foi o que Meu Deus. eu falei e quase desmaiei quando eu vi. Então, ela implantando um sistema lá para atendimento 24 horas, via WhatsApp, conversa com a pessoa, tudo isso. Então, a área comercial, às vezes você não faz ideia. Eu trabalho com vendas a vida inteira. E não sabia que dentro da minha própria empresa existia um acesso gigante de pessoas fora da área comercial. Então, eu acho que começar sempre pela área comercial é o principal para mim também, para você até gerar recursos para implantar o resto. Tá? Mas eu queria só enriquecer o teu assunto. Muito obrigada. O Vinícius Moraes, do CIMI, do Sindicato da Indústria Mecânica do município do Rio, ele está lá na África e está elogiando. Boa tarde, excelente tema. A aplicabilidade de inteligência artificial é o maior desafio nas empresas. Ele acabou de mandar, ele está nos assistindo lá de Angola, se eu não me engano. Temos uma última pergunta, do Aloysio Pombo. Qual é o custo mensal de uma consultoria para eu ter proteção de invasões em uma PME, pequena e média empresa industrial? Vai Uma depender, média, né? vai depender muito. Mas eu acho que você pode contemplar o seguinte: hoje você já tem ali soluções em termos de pacote, você não vai conseguir contratar isso solto, mas algo em torno ali de R$1.000 ao mês, você fechando pacotes. E por que eu falo pacotes? Quando a gente fala da implementação do uso da inteligência artificial, o maior trabalho é feito no início, como a gente falou, que é o quê? É entrar na tua empresa, entender onde você tem gargalo, onde você tem oportunidade de aumentar o teu faturamento, onde está perdendo dinheiro, igual a gente falou da empresa do Felipe. Se você pega 300 pessoas ali versus um ticket médio de 1.500, quanto você está deixando na mesa no final do mês? Então, a consultoria, ela entra por aí. Você faz o mapeamento e depois você implementa a ferramenta para automatizar e escalar o processo que foi desenhado antes. Então, você pode considerar essa média, tá? Mas aí você vai fazer uns pacotes, com certeza, a partir de 6, 18 mil. Não vai sair mais baixo do que isso. E eu digo o seguinte, se for barato demais, desconfie. Porque o trabalho, ele é realmente... tirar... como é que dá o nome? Tirar leite de pedra. Tirar leite de pedra, pegar a foice lá e tirar o mato da sua empresa. Então, assim, E se você pensar nas consequências, nos riscos que você está correndo... E não só isso, tá? Isso se a gente pode olhar o sai mais cenário caro. macroeconômico hoje, a gente precisa ser eficiente, a gente precisa fazer as nossas empresas rodarem com o máximo de eficiência, vender mais com menos investimento. Antes a gente queria vender mais, o que a gente fazia? Contratava 10, 15, 20 vendedores. Agora o pensamento não é esse. Olha para dentro, vê onde estão já os escapes, onde estão os gargalos, porque muito do que você faz hoje, você já pode fazer com inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo. Você pega, às vezes, uma clínica, que ela paga lá 3.500, a gente tinha um caso desse, tinha uma clínica de luxo e ia contratar mais uma funcionária. A gente falou assim, não, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. O que você precisa fazer? Eu só preciso fazer uma pré-qualificação aqui, um SDR. Tá lá, tá assinando uma plataforma de 850. Barato para um funcionário. Mais barato para funcionário. Funciona 24 horas. Perfeito. É isso que eu falo, gente. Primeiro, a gente tem que informatizar a empresa. Conhecer a empresa, saber como é que flui a informação, É isso aí. como é que funciona. Eu preciso desse funcionário? Eu preciso de 2 funcionários para fazer isso? Como é que funciona a empresa? Nós Como é que temos funciona aqui a uma empresa? pergunta que você já está respondendo. Mas eu Hã? queria completar esse assunto aqui. Então completa esse assunto para a gente para os ouvintes. para o próximo bloco. É o Vamos lá. seguinte, não se assuste com isso. A maioria das empresas estão começando com isso. Algumas estão lá na frente, mas a maioria... Qual é o percentual de empresas hoje que tem IA instalada, rodando 100%? É mínimo. Então, se você vai começar agora... estou atrasado? Tá. Mas também não está lá no final da fila de tudo. Tá? Mas comece. Né? Senão não vão ficar para trás. Então comece. Eu também comecei na minha empresa esse ano, com IA. Né? Eu fiz a transformação digital na pandemia e fiz a IA agora. Então, começando, que é escalonável, né? Então, não se sinta frustrado de, nossa, o tempo passou e eu não peguei. Está na hora. Começa, vai embora, dá tempo ainda. Agora, não deixe de fazer.
Até aqui a gente falou bastante de riscos, do que está acontecendo, mas a inteligência artificial também representa uma das maiores oportunidades de ganho de produtividade da história. Positivo. A pergunta para os três é: como utilizar a IA com segurança, ética, inteligência, sem colocar a empresa em risco? Que dados a gente nunca deveria compartilhar? Que cuidados o empresário deve tomar antes de inserir informações da empresa em uma plataforma? De um modo geral, você já tinha começado, vamos nós aqui resumir esse processo aí de utilizar a inteligência artificial. Você já falou na tecnologia também. Vamos lá. Eu só vou construir aqui o pensamento, finalizar minha fala, né? Depois você tem que conhecer a sua empresa, né? O empresário tem que conhecer a sua empresa. Uhum. Você não tem como passar isso para alguém se você não conhecer a empresa. Esse é o primeiro ponto. E depois, como eu dei o exemplo do carro, você tem que colocar a sua empresa na mão daquela pessoa que você confia. Você não vai colocar a sua empresa na mão de um estudante de 18, 19, 20 anos que não tem nenhum portfólio ali, não tem nenhuma experiência, nenhum conhecimento para poder te colocar na mesa. Então você tem que saber para quem está colocando a sua empresa. Esse é o seu bem mais importante, né? Esse é o primeiro ponto. Em relação a esses dados sensíveis, né? Bem, a minha esposa ela é DPO, ela é advogada nessa área jurídica de LGPD, e eu já vi casos assim cabeludos nessa área de vazamento de dados, enfim, de empresas sendo processadas, de bancos serem processados em relação a isso. O que eu posso dizer é, procure a parte jurídica, porque a parte jurídica nesse ponto e a parte tecnológica tem que andar juntas. Não adianta você ter uma empresa de IA que tenha aquela solução técnica sem você ter a sua amparo jurídico. Eu não sei aqui se a Dominique utiliza essa parte jurídica já internamente ou se ela solicita isso para alguém. Mas você tem que ter aquela parte jurídica. Porque aquilo ali, a LGPD e os DPOs, eles já têm uma legislação jurídica vigente em relação a isso. Então você tem é bom que você tenha esse aspecto jurídico para te ajudar. Né? Porque só a parte técnica talvez não conheça essa parte jurídica tão profundamente. Isso é muito importante. Porque demora para vir o processo em relação a isso. Mas quando vem, ele vem pesado. Né? Então, se tem uma empresa que fatura, sei lá, 10 mil por mês e vem um processo de 1 milhão, você quebra. Sim. Né? Então, você tem que tomar cuidado com essa parte jurídica. Ter um assessoramento confiável, do mesmo jeito que a IA, você também tem que ter a parte jurídica confiável. Né? A parte contábil da mesma forma. Se você não tiver essas partes confiáveis ali, a empresa corre de ser lixo. Quem mandou ser empresário? Dominique, complementa aí. Complemento. E reforço, comece pela área comercial para você ter dinheiro para poder pagar o jurídico. Sim, Você tá vai ter que ter certo. dinheiro, né? Agora, uma coisa que você falou que está muito em voga também, eu até comentei isso com o Felipe esses dias. Todo mundo usa, por exemplo, a inteligência artificial como o advogado, como o contador. Sim. Isso tem gerado, por exemplo, um caos no meu departamento jurídico. Porque quando os contratos saem, eles voltam analisados. E volta em segundos, né? E volta em segundos. E um avaliou com o chat GPT, o outro com o Claude, o outro com o Gemini, o outro sabe se Jesus com qual LLM. Ei, você que conhece. Não, o contrato, quando chega, ele vira um buraco de minhoca. Porque cada inteligência artificial, ela Coloca de tem... um jeito. Ela vai no risco. E aí, quando você vai ver um contrato de, sei lá, inteligência artificial para a área de vendas, já tem um risco ali de você estar indo para Marte. Quem levantou essa possibilidade? Só foi uma inteligência artificial. Só pode, porque um humano não ia fazer um negócio daquele. Então a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que se preocupar sim em usar a inteligência artificial, mas para certas coisas a gente ainda realmente precisa do fator humano. Então, por exemplo, fatos assim, revisão de contratos, não tem, e você tem que aprender um pouquinho, pelo menos, do que você pede, do que você pergunta. Então, você como líder, o básico é fundamental para você saber fazer boas perguntas, saber qual ferramenta, pelo menos no dia a dia, você vai usar ali para te gerenciar, para te ajudar a gerenciar. Porque a gente sabe que nem todo negócio já pode ter um time gigantesco, às vezes ali assessorando. Então, eu faria o seguinte: já que você é um líder dentro desse segmento, quer começar,
pelo menos para você, investe pelo menos numa capacitação mínima para você entender como pode usar, por exemplo, a inteligência artificial de uma maneira mais séria para te auxiliar minimamente nesse início. Porque se você ficar usando realmente coisas genéricas, você tá lascado e tá lascando todo mundo. Felipe, e a Vamos lá. cabeça das indústrias nesse processo todo? Primeira Gente, coisa. fale lá, vamos lá. Formação da cultura organizacional. Né? Começa por aqui. Qualificação de pessoas. Mudança de mentalidade. Capacidade da tua equipe, tua força de trabalho. Qualidade de seus dados. Muito cuidado. Cuidado o que você vai investir. Lembrar que vai ter que investir em infraestrutura, governança e segurança. Eu sempre digo o seguinte, você quer começar a pensar nesse assunto da sua empresa, junte os diretores e o grupo de gestão, o gerente da empresa, e fala assim, vamos informatizar. Todos vão participar disso. Todos vamos nos preparar para isso. Depois vai ter que descer essas informações. Se você sozinho é o único dono e tentar implantar uma transformação dessa na empresa, você vai morrer. Isso não vai seguir. Então você tem que montar uma força de trabalho, criar essa cultura dentro da empresa e para ir descendo. E essa equipe tem que te ajudar. Aí você vai chamar os teus fornecedores, teus amigos e fazer parte dessa cadeia. Nós temos que mudar. Né? Senão você não vai seguir. Então, criar primeiro esse grupo de trabalho, essa força dentro da gestão, para eles comprarem essa ideia, senão eles próprios vão sabotar. Com medo de... Só fazendo um complemento. Sim. Porque é aquilo que eu comentei que a gente vê isso muito na prática. Não basta só complementando, fazer esse time. Porque é aquela questão do até onde a gente pode opinar sobre algo que a gente não conhece. Então, às vezes você vai reunir. A decisão, sim, tem que partir de todos. Sim. Estamos todos alinhados. Tem que estar junto. É. Agora, quem vai ser o médico que vai prescrever a solução? Não pode ser a mesma pessoa. Porque, por exemplo, eu sou péssima dirigindo. Eu não vou chegar e vou dar uma opinião sobre um carro. Suspende a Ferrari. Exatamente, não é Ferrari. Então, porque a gente tem visto isso, né? A gente verdade. reúne, e é o homem hora mais caro que tem, você pega as pessoas que são vitais para a empresa e fala assim, não, vamos colocar então. E vamos a gente definir. Só que você não tem esse conhecimento. Como é que você vai tomar a melhor decisão se você não tem o conhecimento para tomar a melhor decisão? Vai ser achismo. Às vezes você segue, sei lá, o Flávio Augusto, e o Flávio Augusto disse para você que a melhor solução é tal. Aí você vai no que o Flávio Augusto disse. Só que às vezes não é a melhor solução para o teu negócio. Sim. Então é muito importante essas duas coisas. Estar realmente alinhado, mas também você saber que precisa de alguém que saiba mais do que você Positivo. para te ajudar com aquilo. Se você é a pessoa mais inteligente da sala, tem um problema muito sério nesse problema, né? nessa questão. Então, eu sempre penso dessa forma. Tem que ter, né? Eu digo assim, se não tiver gestores da empresa que abraçar a causa, Sim. ela morre. Até porque Você não isso consegue. é importante reforçar, tá? Uma das coisas que a gente mais vê são atritos. O uso da inteligência artificial, ele acaba não indo à frente por atrito dos colaboradores e atrito realmente, às vezes, do time de gestão, porque ela expõe fragilidade. Por exemplo, a gente pega empresas em que você vê o seu funcionário que não está respondendo o cliente, você vê o teu cliente que não foi atendido em tempo hábil. Então, da você... minha empresa aí. Não, É. não é só não, porque tá dando Tem trabalho. mais, Gabriel. Então, mas isso acaba deixando realmente as pessoas foges. É, Né? né? Então, quando a pessoa vê que agora tem alguém vigiando ou fazendo o trabalho dela de uma maneira mais eficiente, é sobrevivência. Darwin, o que ele vai tentar fazer? Deslegitimizar a tecnologia. Isso não funciona. Isso aqui não vai funcionar pra gente. Então, é muito importante realmente que eles entendam o que eles vão colher de benefício com o uso da tecnologia. Porque senão eles mesmos vão ser os antagonistas do processo de evolução e você não vai aderir à inteligência artificial até. Perfeito. Eu tenho uma passagem do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, que fala assim, o caminho dos caminhos do sucesso são poucos, dos fracassos são muitos. Isso. Né? Então, assim, a gente para chegar no sucesso, a gente tem poucas chances daquilo ali acontecer, mas o fracasso está cheio. Ele é certo. Já. O papo tá ótimo e nós teríamos Nossa. assunto aqui para pelo menos mais uma hora, mas a gente ainda tem algum tempinho. Então, vamos lá, Rosana. Existe uma falta sensação de segurança de que a nuvem resolve tudo. A famosa nuvem, né? Na prática, backup em nuvem significa que a empresa está protegida? Ou existem outros cuidados que precisam ser adotados? Alexandre? Olha, primeiro ponto que a empresa nunca está protegida.
Tá? Você pode fazer backup na nuvem, no céu, na lua. Põe no bloquinho do papel e põe no bolso. Talvez você tenha. Você pode fazer onde você quiser, você nunca está protegido. Esse é o primeiro ponto. Né? A nuvem é uma solução mais prática que nós temos hoje. Né? Eu, por exemplo, pessoalmente, não confio somente na nuvem. Por quê? Porque você está dependendo de uma empresa terceira. Né? Seja ela qual for, AWS, qualquer solução, Microsoft, qualquer solução que você tiver. Então, eu sempre tenho a nuvem e mais 2 outras formas de armazenamento. Pelo menos. Tá? Então, são 3, no mínimo. Okay? Porque, primeiro, como eu falei, você não pode ficar na mão de uma empresa terceirizada. Segundo, aquilo pode dar problema com qualquer coisa que pode dar problema. Né? Então, a gente sempre tem que fazer, né? Na minha época de estudante, o professor meu falava, se você tem 2 chaves, você não tem nenhuma. Você tem que ter pelo menos 3 ou 4 chaves. Cansei de entregar papel e trabalhos na universidade, tudo molhado, né? Eu fazia em Petrópolis, shopping o tempo todo. Então, eu chegava lá com um trabalho encharcado, né? E não tinha o quê? Um outro papel, de repente, que pudesse ficar mais protegido. Um pendrive aí para primeiro andar. Nem existia. Você está se entregando. Esquece. Dominique, e aí? O que você acha disso? Redundância, eu concordo com ele. A gente precisa trabalhar com redundância, ainda mais nessa era da inteligência artificial. Você tem um, não tem nenhum. Então, é redundância da redundância da redundância e não coloque todas as suas fichas realmente num sistema único, digamos assim, em termos de segurança. Deixa eu só completar uma coisa. Essas formas de armazenamento, elas não podem estar ligadas entre elas. Sim. Tá? Porque tem gente que fala, vou espelhar isso aqui, tudo que acontece aqui, acontece aqui. Tá, se der problema aqui, vai dar problema aqui. É isso aí. Tá? Então, essas formas têm que estar desconectadas. Desconectadas. E você faz aquele backup. Países separados. Exatamente. Se for planetas separados, melhor ainda. Entendi. E lembrando que hoje 63% da nossa informação está em outros países. Então está na nuvem em outro lugar. Isso. Quando se fala em A, passa de 95%. Sim. Então você tem tudo fora do nosso continente aqui. Então, segurança, né? Porque aqui não está em guerra, mas o outro país que você botou os seus dados está. Exato. Pode acontecer alguma coisa lá, né? Então tem que se pensar bastante nisso. Redundância. É complicado isso, né? Rosana ainda tem aí alguma... Eu acho que o Felipe não comentou, mas ele já complementou. fechou aqui no complemento. Pode Né? ir pro... Então vamos lá. Dominique, o Felipe e o Alexandre também. A inteligência... Esse é um problema bastante sério, hein? Tá? Porque envolve inclusive as nossas entidades. A inteligência artificial substituirá pessoas ou substituirá apenas determinadas tarefas? Como o empresário deve preparar sua equipe para esse novo cenário? Você falou em time. Agora é tratar o time. Como é que você vê isso? Você quer saber se a inteligência artificial vai substituir? Nós estaremos aqui, ou daqui a pouco a gente não vai estar mais aqui. Não há dúvida, Como é que é isso? Quando você vê um robô sentindo cheiro, vai para você descartar. Só falta isso. A gente pode dourar a pílula, mas é aquilo que a gente estava conversando antes. A gente está diante de uma revolução que a gente nunca passou antes. Então aproveita, porque eu já assisti uma palestra de vocês, aliás, e eu fiquei assustado. Vamos falar também, aproveitando agora, sobre a área vermelha. Vamos falar, vamos dar um contexto. Dá um contexto geral, até porque a gente tem pouco tempo, mas fala um pouquinho sobre a área vermelha também. Vou só finalizar o do emprego. Sobre o emprego, sim, a inteligência artificial, eu não tenho dúvida que ela vai substituir, mas eu acho que é também uma oportunidade para a gente como ser humano. Ela só não vai substituir alguns tipos de pessoas. E é esse tipo de competência que você tem que agora focar. Que competência é essa? De você não ser mono, você tem que ser multi. Nunca foi tão valoroso ser um ser humano, que é aquela capacidade holística de resolver problemas, arquitetar soluções, relacionamento, empatia, inteligência emocional. Antes a gente ficava no, essa é só a minha função, se o problema da Rosana eu vou deixar para ela. Esse tipo de profissional, esquece, vai estar na rua, não tem como. Ninguém vai contratar um profissional desse a partir do momento que fica mais barato eu pagar, sei lá, R$50 em token para fazer o que ele faz. Então é esse tipo de mindset que a gente tem que ter. Quer ser insubstituível? Seja o melhor ser humano que você puder ser. E tá uma dica, né? É isso. Importante. Eu queria completar também. Outra dica é o seguinte: a parte técnica, a IA vai fazer. E você vai ser a pessoa de relacionamento.
Se você é um gestor, como lidar com seus funcionários, isso vai ser de uma importância enorme. Então, você tem que ter uma parte de relacionamento muito forte. Como lidar com o seu cliente? A IA vai vender automaticamente, que é pequeno, mas os grandes negócios vai depender da sua gestão, do seu relacionamento. Então, o relacionamento vai ser uma coisa muito importante. O ser humano vai ter um valor muito grande no relacionamento. Como lidar com essas novas gerações? Que o cara pega o celular e faz um monte de coisa que a gente nem sabe. Né? Como lidar com tudo isso? Então, essa parte de relacionamento eu acho que vai ter muito valor. Eu fiz um estudo, né, que a gente apresentou na ficha, sobre empregos 2030. Quais são os empregos que vão sobreviver? Interessante. Né? Foi um estudo que a gente fez na ficha. E assim, o que vai sobrar? Por exemplo, cuidador de idoso. Ah, bota um robô. Gente, não vai dar certo. Sim. Um robô cuidando de idoso. É relacionamento. Tudo que envolver relacionamento humano, Você tem psicólogo, carinho, sentimento. psicanalista, médico, todas essas profissões que você tem que ter uma interação com o ser humano, isso não vai acabar nunca. Agora eu te pergunto, e vou voltar ao tempo. Zona vermelha. Águia vermelha. Vamos falar dela. Não é? O... Tá preocupado? Porque o que Aí acontece é o seguinte. a gente ficou assustado. A IA começa a se sentir. Gente, como é que é isso? Eu acho que existem muitas fases, né? E existe muito do que a gente ainda não conhece. É o que a gente falou, não há nem nada atrás que a gente possa se basear. Mas vamos pensar em termos de evolução da consciência humana para usar como paralelo, pelo menos, né? A gente está hoje numa fase em que os maiores riscos que a gente tem com a IA, tudo que a gente vê ainda necessariamente, ou na maior parte das vezes, depende do input humano. Então precisa de uma ação de algum ser humano para que o mal da inteligência artificial aconteça. Só que nesse cenário como um todo, a gente tem ali uma guerra econômica entre China e Estados Unidos, que são os principais players hoje em termos de desenvolvimento de inteligência artificial. E a gente está falando de dinheiro. Enquanto os Estados Unidos querem bater a China quer bater os Estados Unidos, eles correm desempregadamente. A gente tem realmente, como a Asha falou, casos em que a gente viu realmente os donos das Big Techs pedindo para se colocar um freio, porque eles mesmos já veem que vai ser um problema muito sério mais à frente. Entretanto, eles não podem parar, porque se você tem uma empresa e se seu concorrente continua avançando na pesquisa, você também precisa fazer o mesmo, senão você morre economicamente. Então, qual o X da questão? A gente tem duas potências, com cérebros incríveis, uma competindo contra a outra. Só que a China está lá com seus modelos abertos. Os Estados Unidos tentando colocar alguns guardrails. Só que ninguém sabe para onde vai essa corrida. Porque o que significa você ganhar essa corrida? É você fazer o melhor modelo possível. E o melhor modelo possível, Nem sempre. ninguém sabe qual é o limite dele. Esse é que é o problema que a gente está vivendo. Exatamente. A gente teve terça-feira o caso da OpenAI, onde a gente teve realmente um vazamento do Sol, do modelo Sol, e eu ouvi dizer que tinha um outro modelo junto que estava em teste. E a IA é que O que tomou. aconteceu? Ele estava num ambiente isolado. Entretanto, a Hugging Face, que é uma outra empresa de IA do mercado americano, começou a notar que estava sendo invadida. E automaticamente ela não conseguia se defender porque ela estava usando os modelos americanos, que são Olha que terrível. limitados por segurança do governo dos Estados Unidos, e ela não conseguia se defender e identificar o que estava acontecendo exatamente por conta desses limites que não existem na China. Então, ela teve que recorrer a um modelo chinês para conseguir resolver o problema de invasão que ela estava tendo. Você vê. E olha, só para complementar o que ela falou, tudo isso foi feito pelo bel prazer da IA. Não foi o ser humano que pediu. Exato. Ninguém está. Foi iniciativa da IA. Tá? Gente, Houve casos também Pois é. de uma IA Isso. burlar por exemplo, a gente está fazendo benchmark. Que benchmark? Ela não São estava nem fixando na internet. Não, Não, ela não. estava. Que tomou a providência. Mas só um complemento antes dele falar, isso eu acho que é algo ético já. A gente está dando missões para a inteligência artificial. Entretanto, a gente chega lá e coloca na linha do código algumas éticas. Só que ela já provou para a gente que entre cumprir uma missão e seguir a ética, ela vai cumprir a missão. Então, se você fala para ela não acesse a internet, ela não está nem aí, desde que ela cumpra a missão dela, que foi exatamente o que esse modelo fez. Então, isso eu acho que é um alerta muito grande para a gente. Se a gente quer saber para onde a IA vai, vamos a casos como esse para a gente refletir. Se ela burlou as orientações dela e simplesmente foi lá fazer o que ela quer fazer, dessa vez ela só foi resolver um problema interno, que ela estava sendo testada. Mas e se fosse alguém mal intencionado? E se o comando fosse destrua algo, hackeie algo,
ela ia fazer o quê? Exatamente o que foi combinado. Mas nesse problema, você pode, por exemplo, pegar o exemplo que eu falei do Clips, aumente a produção de Clips. É uma coisa boba, mas resulta na extinção humana. Então, às vezes, o comando não precisa nem ser mal intencionado. Não. Você pode fazer um comando simples, bobo, que ela, através de interações, vai chegar no que precisa. Por exemplo, como é que a gente pode melhorar as florestas do mundo? Quem destrói as florestas? Nós. Como é que a gente melhora as florestas? Mata todo Acaba mundo. com a população, né? Ela vai fazer essa interação. É Não tem complicado. como você. Isso é uma coisa boba. Um aspecto maior, você não tem como saber isso, que são caixas pretas. Você não sabe o que acontece ali dentro. A gente não sabe como é que funcionam os parâmetros. Né? Eu fiz um estudo de ética e vieses, você não tem a menor ideia do que acontece naqueles parâmetros dentro da IA. Você não sabe o que está sendo inferido ali dentro. Como é que ela chega à resposta? Só sabe que chega. O passo a passo você não sabe. E Perfeito. aí que quebra a gente. Perfeito. Infelizmente, a gente está quase no finalzinho. Eu vou pedir a você para esperar só mais um pouquinho, porque a gente já está fechando o bloco. Eu queria saber de você, como é que nós, entidades sindicais, patronais, e como é que vocês também veem isso, né? De uma forma bem rápida, como é que a gente pode ajudar as nossas indústrias? Como é que o PRODIN, né, que é o Programa de Desenvolvimento da Indústria, pode trabalhar para auxiliar? Assim, o que a gente está fazendo, ou tem mais alguma coisa acho que a que gente essa- pode auxiliar? Essa rede que você está trabalhando é fundamental. Você montar essa rede, vários sindicatos juntos ali, trazendo seus associados, trocando informação entre eles, e você criar esse network entre essas empresas, eu acho que é nosso papel fundamental. Né? Sobre crédito, a gente já falou dos sindicatos, nós somos sindicatos que têm crédito no mercado. Nós temos 50 anos de sindicato, né? Então, está vivo até hoje, tranquilo, sobrevivendo com seus associados, né? E é esse trabalho, divulgação, benefício ele já existe as negociações, isso é papel do sindicato. Mas acho que hoje é esse network, fazer esse network, isso que você está fazendo aqui, divulgar informações preciosas. Perfeito. Né? Porque as empresas precisam saber como é que o mercado está circulando, o que está acontecendo. Você ficar sentado na cadeira, não vai acontecer nada. Lembrar que você tem que levantar da cadeira e estudar, fazer seus cursos, contratar empresas interessantes, direitos e aplicar soluções para ter bom resultado. Eu, no fundo, isso aqui que a gente está falando, tudo tem as dificuldades, mas no fundo isso é para trazer bons resultados para as empresas. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Alguma coisa que vocês queiram colocar, finalizando, algum aspecto que a gente deixou de abordar? É o momento final de cada um Não agora. devemos temer realmente a inteligência artificial, mas também não podemos realmente fingir que ela não está acontecendo. Eu me coloco até à disposição, porque eu acho que quanto mais a gente informar as pessoas, mais elas vão ter segurança de tomar as melhores decisões. E a gente entende que tem empresas e tem empresas. Então, eu me coloco à disposição, se vocês quiserem fazer algum tipo de evento gratuito para os associados, para a gente estar explicando Excelente. um beabá de como usar a inteligência artificial de maneira estruturada, dando realmente dicas práticas. Porque a gente sabe que muita gente, às vezes, já não pode dar um segundo passo, mas todo mundo quer começar e quer começar com segurança. E a gente tem que sair do campo da teoria e começar a ir para o campo da prática, para o pessoal realmente começar a ter retorno com isso. Perfeito. Eu também me coloco à disposição, né, se alguém tiver alguma dúvida e tal, para a gente poder democratizar o conhecimento. Eu acho que essa é a palavra. As pessoas falam em letramento digital, eu falo em democratizar o conhecimento. Porque a gente não pode viver numa bolha. Né? Existe hoje uma bolha muito grande, estou falando isso por causa do projeto que eu tenho, e há nas escolas, esses adolescentes, essas crianças que trabalham e que estudam nessas escolas, elas têm uma diferença muito grande com os adolescentes de escolas particulares. Né? E isso aumenta ainda mais com o uso da IA. Porque você vai ter ainda, além do que nós temos hoje de diferença, com o conhecimento da IA nas escolas particulares e o não conhecimento nas escolas públicas, vai aumentar mais ainda. Né? E vai aumentar o desemprego, né? E com certeza a gente vai ter problemas sociais graves daqui a algum tempo. Né? Então que a gente pense nisso, que as pessoas possam ler mais, as pessoas não estão lendo, adquirir conhecimento de uma forma segura, de uma fonte fidedigna, para que a gente tenha aí um país melhor, vamos botar assim, daqui a algum tempo. Felipe?
Acho que você convidou um pessoal de peso aqui. Foi. Nossa, Um pessoal que bate-papo Foi gostoso. muito bom. A gente ficaria aqui, olha. Além do conhecimento, tem a boa vontade de passar a mensagem com clareza, né? Falou de um país melhor, é isso que nós queremos. Estamos juntos aí nessa luta. O Dominique também está nessa luta, lá no sindicato, no conselho. Todo mundo aqui já vive junto desse ambiente. Né? E trazendo junto com vocês aqui, de trazer essa mensagem de positivismo, de somar forças, de educar, ensinar, colaborar as empresas, é fundamental. Eu adorei ter sido convidado aqui por vocês. Que bom para Nossa, nós. foi um prazer imenso. Foi muito pra bem. gente. Aqui que eu gosto muito. O que ficou faltando? A A palavra palavra-chave. Qual que é a palavra-chave? Prontos. Da 20. da 20. Da 20. Isso. Leonardo Dê, da 20, dê não o- pode botar só o da Da 20, 20. né? Da 20. Gostei. Gente, da Vinci. Da É, 20. Só para a gente poder colocar. Então, D-A-V-I-N-C. isso, tá aí a palavra-chave para você concorrer às duas consultorias que O serão QR dadas. Code está na tela? É Colocar só o link. colocar o link na tela para Tá o na pessoal tela. ler, preencher o formulário e a palavra-chave já foi dada. Hoje eu fiz algumas anotações, a gente aprendeu que a internet e a inteligência artificial representam uma enorme oportunidade para a indústria, mas exigem preparo, conhecimento da sua própria empresa, responsabilidade e uma cultura permanente de segurança. Mais do que investir em tecnologia, é preciso investir em processos, investir em pessoas e investir no conhecimento. Não é isso, Rosana? É isso. E o Prodim foi criado exatamente para isso. Aproximar as empresas de informações estratégicas, especialistas e soluções que aumentem sua competitividade. O Conexão Prodim continuará trazendo temas atuais e relevantes para apoiar as empresas na tomada de decisões. Agradecemos aos nossos convidados, José Alexandre Acha Gomes, Felipe Meia, e aí a gente agradece a todo o Sinditec, não é? Dominique de Praxedes dos Santos, excelente, e a gente vai contar com o que vocês se comprometeram. Tem algumas perguntas que a gente não fez, que vamos encaminhar para vocês. Ao Jornal DR1, a equipe técnica e de apoio que nos assiste, a nossa equipe técnica toda que está aqui, não é? Se vocês não sabem, a gente tem pelo menos 1, 2, 3, 4 pessoas aqui dando apoio para que esse trabalho pudesse acontecer, fora outras pessoas, como lá do nosso setor de marketing e de Nosso cada gerente área, ABS. né? O Rafael, o pessoal da divulgação. Agradecemos ao CIMI, ao CIMEC, ao Sindratar, ao RJ Metal, ao Sinaval, seus presidentes, diretores, que apoiam o Prodim, que apoiam esse nosso trabalho aqui que está sendo desenvolvido. Agradecemos, não é, a diretoria do Cimetal Sem Rio, que permitiu que nós estivéssemos nesse trabalho, aos nossos colaboradores e principalmente a você que acompanhou o nosso trabalho ao vivo no dia de hoje. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com outros empresários e profissionais. Até o próximo episódio. Conexão Prodim, a voz e a vez da indústria metalmecânica.